Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento do sistema urinário. Então nós vamos ver de que forma o mesodermo intermediário ele se diferencia para formar as estruturas que estão relacionadas tanto com o desenvolvimento do sistema urinário como do sistema genital, formando aí o aparelho urogenital. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o aparelho urinário. E na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o desenvolvimento do sistema genital, masculino e feminino, ok? Vamos lá? Bom, o sistema urinário, deixa eu só colocar um laser aqui. O sistema urinário ele é formado por um conjunto de estruturas filtrantes e condutoras. A gente tem um par de rins, um par de ureteres, que confluem para a bexiga urinária, e a urina produzida nesses órgãos filtrantes, ela é conduzida então até a bexiga urinária e através da uretra a urina é liberada para o meio externo, ok? De forma geral, os rins, aqui a gente tem uma visão lateral de um rim, e aqui a gente tem o corte sagital dessa estrutura renal. E a gente pode observar aqui o ureter. O ureter ele chega até a estrutura do hilo renal, formando aqui na parte interna a pelve renal. E essas porções condutoras, elas vão se ramificando, formando os cálices maiores, que vão ficando menores, dando origem, então, aos cálices menores, que confluem até as estruturas coletoras do néfron. Então, a gente tem aqui as pirâmides renais, a base da pirâmide, a ponta da pirâmide, e aqui o córtex do rim. Este é o rim que nós vamos falar hoje e que nós conhecemos como rim metanéfrico. A gente vai ver que durante o desenvolvimento do sistema urinário são formados três grupos ou três conjuntos de sistemas com capacidade filtrante. A gente vai ver que o pronéfron ele acaba nem formando urina, ele é mais um agente indutor da formação do mesonéfro, mas o mesonéfro e o metanéfro, que é a estrutura que vai formar o rim definitivo, são estruturas que durante o período de desenvolvimento elas são capazes de produzir urina. Bom, a gente volta lá no embriãozinho, Então, para falar de sistema urinário, a gente tem que voltar lá naquele embriãozinho que terminou a gastrulação e a neurulação. Então, aqui o tubo neural, aqui o ectoderme de superfície, o mesoderme paraxial formando o somito, o mesoderme intermediário e o mesoderme lateral somático, perto do ectoderme, e o mesoderme lateral esplâncnico, perto do endoderme. Tá bom? Aqui a notocorda. Então essa estrutura daquele embrião plano, que depois vai sofrer dobramento para formar aqui pelo endoderme o intestino primitivo, que vocês vão ver lá durante a aula de sistema digestório, e para fechar, para formar um corpo, uma estrutura corporal fechada, tubular. Aqui a gente tem uma estrutura corporal plana do embrião. Aqui a gente consegue observar pelo dorso do embrião a marca ou a estrutura marcando os somitos. Então, a gente vai ver na aula de hoje que o responsável por formar as estruturas do sistema urinário e do sistema genital provém desse mesoderme que nós chamamos de intermediário. Lembrando que eu tenho um mesoderme intermediário do lado direito e um mesoderme do lado esquerdo. De forma que isso já nos faz pensar que a gente vai ter a formação de estruturas pares. E é por isso que a gente tem um rim do lado direito e um rim do lado esquerdo. Um ureter do lado direito e um ureter do lado esquerdo. Tá bom? Então, a gente já começa a perceber como é que essas coisas vão se arranjar no corpo do embrião para a formação das estruturas. Tá bom? Bom, o mesoderme intermediário ele é responsável pela formação das estruturas néfricas,
ou estruturas que têm capacidade filtrante, das glândulas suprarrenais, ou as adrenais, das gônadas, tanto a masculina como a feminina, derivam do mesodermo intermediário, e de alguns ductos genitais. A gente vai ver na próxima aula a formação de 2 conjuntos de ductos, os ductos mesonéfricos, que a gente vai ver hoje, porque o mesonéfrico faz parte do sistema urinário, e vai permanecer no sexo masculino, se o embrião for do sexo masculino. E no sexo feminino a gente vai ter a regressão desse ducto mesonéfrico e vai ter a diferenciação de um outro ducto chamado ducto paramesonéfrico, tá bom? Mas isso são cenas do próximo capítulo. Bom, com o dobramento do embrião, aquele mesoderme intermediário, ele é deslocado ventralmente. Como o embrião faz esse movimento de fechamento, aquele mesoderme que no embrião plano estava aqui na lateral, quando esse embrião começar a se dobrar, esse mesoderme vai assumir uma posição mais ventral em relação ao corpo do embrião, ok? Então, quando a gente olha para um embrião já fechadinho, aqui o tubo neural fechando, a parte do prosencéfalo, aqui o coração se projetando para o tubo endocárdico se projetando aqui na frente, e aqui o saco vitelino ainda, e aqui representando a estrutura do saco vitelino. Bom, a gente percebe aqui, nessa representação, os somitos, então a gente vê os pares de somitos do lado do tubo neural, da estrutura do tubo neural, e da notocorda, e a gente vê que a gente tem um par de somitos, um de cada lado, porque cada somito vem de um do lado direito e do lado esquerdo, do mesoderme paraxial, e o mesoderme intermediário, ele acompanha, então, a estrutura do corpo do embrião, sendo que ele se projeta um pouco para frente e perde essa conexão com o somito, quando o embrião termina de se dobrar. Então a gente vai ver no próximo slide, que esse mesoderme intermediário, que neste momento, durante o dobramento, ele ocupa essa posição lateral em relação aos somitos, depois ele vai ocupar uma posição ventral em relação aos somitos. Bom, a gente vai observar que este mesoderme intermediário, de um lado direito do lado esquerdo, do lado direito do lado esquerdo, ele vai formar uma estrutura, uma massa celular, um tecido, que vai formar do lado direito uma faixa longitudinal, como essa, que nós vamos chamar de crista urogenital, e do outro lado também. Tá? A crista urogenital, ela vai se diferenciar em 2 partes. Uma parte que vai se deslocar mais para a lateral, que nós vamos chamar de cordão nefrogênico, e ele vai ser responsável por formar as estruturas relacionadas ao sistema urinário, e a crista genital. Então, crista genital mais cordão nefrogênico resultam da crista urogenital. Ou seja, a crista urogenital, durante o processo de diferenciação do tecido do mesoderme intermediário, essa crista, que é essa faixa de tecido, em determinado momento ela deixa de ser uma estrutura única, que a gente chama de crista urogenital, para formar uma estrutura mais lateral, que nós vamos chamar de cordão nefrogênico, e uma estrutura mais medial, que nós vamos chamar de crista genital ou gonadal, que vai formar as gônadas. Tá bom? Neste slide aqui, deixa eu só tirar meu rosto aqui, meu lindo rostinho. A gente tem um corte, Esse esquema é para mostrar a migração de células de gonócitos para a gônada, mas ele vai servir para mostrar para a gente como é que as coisas estão acontecendo, A diferenciação da crista genital e do cordão nefrogênico. Então a gente vai começar olhando aqui para o lado direito, para esse esquema do lado direito, tá? Esse esqueminha aqui do lado direito, ele mostra para a gente. Aqui é o celoma, o corpo do embrião. Aqui, o tubo digestório já está fechado. E ele vai mostrar para a gente que do lado mais lateral, o mesoderme intermediário
forma uma estrutura que vai da região cervical até a região sacral, que aqui está representado pelo número 11. E uma estrutura mais medial, que está aqui representado em verde pelo número 10. A estrutura, essas duas estruturas juntas, formam o que a gente chama de crista urogenital. Quando elas se apresentam separadamente, elas vão formar o cordão nefrogênico na parte lateral e a crista genital mais medial. Tá? Então, quando a gente... Isso aqui é uma representação sagital, né? Onde a gente vê o tubo neural. Aí a gente está vendo aqui, no corpo do embrião na lateral, né? A estrutura do rim. E aí a gente faz um corte. Quando a gente faz esse corte e traz ele para cá, a gente vai ver que mais medial eu tenho a crista genital. E mais lateral eu tenho o cordão nefrogênico, que vai formar o pronefro, o mesonefro e o metanefro, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Então, aquela massa de tecido do mesodermo intermediário, né, ela vai da região cervical até a região sacral. Depois, aquela massa que eu vou chamar de crista urogenital, que na verdade é uma condensação do mesodermo intermediário, ela vai ser dividida, uma massa mais lateral, uma massa de células mais lateral, que vai formar o cordão nefrogênico, que está representada aqui pela seta vermelha. E aqui, ó, crista genital. Minto, ó. Eu fiz ao contrário, gente. Desculpa. O 10 é a crista genital. O 11 é o cordão nefrogênico. Isso está certo. Mas eu quis colocar a cor da seta igual a cor da escrita e fiz diferente. Então, na verdade, a seta que... Vamos pelo número, então, tá? O número 10 é a crista genital, ela é mais medial. E o 11 é o cordão nefrogênico, que é mais lateral. O cordão nefrogênico vai da região cervical até a região lombar do embrião, região lombo-sacral. E a crista genital, ou gonadal, ela fica contida mais medialmente, só que ela fica na região abdominal. Então, o cordão nefrogênico se estende lá de cima até lá embaixo, perto da cloaca. Aqui, ó. Ela vem daqui de cima até aqui embaixo, onde está a cloaca, tá? Já a crista genital, que está representada aqui, ó, ela é mais abdominal. Tá? Aqui está representada um pouco menor, mas ela vem daqui de cima até aqui embaixo, tá bom? O cordão nefrogênico. E a crista genital, ela fica localizada abdominalmente, aonde as gônadas vão se diferenciar. Tanto que depois, a gente vai ver na aula que vem, tanto testículo como ovários se desenvolvem na região abdominal e os testículos vão migrar para a bolsa testicular, se for menino. Se for menina, os ovários vão se localizar retroperitonealmente, tá bom? Então, aqui, de novo, crista genital, ou gonadal, 10, e cordão nefrogênico, 11. Bom, durante o desenvolvimento embrionário, né, nós temos a formação de 3 sistemas néfricos, ou 3 sistemas de rins primitivos. O pronefro, o mesonefro e o metanefro. Percebam que o rim pronéfrico é o rim cervical, né? E lembra que eu acabei de dizer que a porção néfrica, a porção que forma as estruturas renais, ela vem da região cervical até a região lombosacral. Tá? Então, aquela estrutura que nós chamamos agora há pouco de cordão nefrogênico, com o desenvolvimento ela vai se dividir em 3 massas. Uma massa mais cervical, uma massa mais tóraco-abdominal e uma massa mais lombosacral. Tá? É claro que essas estruturas, né, elas mantêm uma comunicação entre elas, ou seja, isso não se divide de uma vez, não forma 3 partes abruptamente,
elas vão se desenvolvendo em pronéfro, depois ela vai se desenvolvendo em mesonéfro e depois em metanéfro, e essas massas vão se separando. Tá? Elas não se separam todas para formar pronéfro, mesonéfro e metanéfro. Elas se separam a partir do momento em que as regiões vão se desenvolvendo em pronéfro, mesonéfro e metanéfro. Tá bom? Bom, então a gente tem três massas e essas três regiões, tá? Essas três regiões, elas vão ser muito importantes, mesmo sabendo que o pronéfro, e eu vou falar dele daqui a pouco, ele não faz filtração glomerular, ele não forma urina, ele vai ser muito importante porque ele induz a diferenciação do mesonéfro. E o mesonéfro vai ser muito importante, primeiro, porque por um determinado período da gestação ele produz urina. Segundo, que ele vai formar estruturas que vão ser importantes para o sistema genital. Tá? E terceiro, algumas estruturas permanecem quiescentes, ou permanecem, desculpa, algumas estruturas continuam o desenvolvimento no sexo masculino e algumas estruturas vão sumir no sexo feminino. Então ele vai ser muito importante. E esse mesonéfro, ele é, além de tudo isso que ele faz, ele é importante para induzir a diferenciação do metanéfro. Então a gente tem pronéfro, mesonéfro e metanéfro, são os três rins, ou os três sistemas renais, né, que se formam durante o desenvolvimento numa ordem cronológica, pronéfro primeiro, depois mesonéfro e por último metanéfro. Né? E o pronéfro, de novo, apesar dele não ser importante para a formação de urina, ele induz a formação do mesonéfro. E o mesonéfro, que tem várias funções, uma delas produzir urina por um determinado período do desenvolvimento, ele também vai ser importante para induzir a formação do metanéfro. Bom, então vamos falar um pouquinho do pronéfro. Bom, o pronéfro, ele corresponde a uma estrutura rudimentar e não funcional. Tá? A gente tem uma estrutura renal semelhante em organismos inferiores, tá? Falando em termos evolutivos. Tá? No início da quarta semana, o mesodermo intermediário, né, que está formando, né, a parte renal. Percebam, né, que a gente disse aqui atrás, ó, que a crista urogenital forma a crista genital e o cordão nefrogênico. O cordão nefrogênico está aqui, ó, mais lateral, tá? E a crista urogenital vai estar aqui mais medial. Então, o que acontece é que o cordão nefrogênico vem daqui da região cervical até a região lombosacral. Então, no início da quarta semana, o mesoderme que forma o cordão nefrogênico, ele vai se condensar e dar origem a brotos epiteliais na região cervical, formando estruturas nefrotomiais, ou um sistema rudimentar, né, que não faz filtração. Tá? Uma parte do mesoderme formam esses brotos. Né? Esses brotos, né, e uma parte do mesoderme vai formar um ducto que vem daqui de cima até aqui embaixo fazer conexão com a cloaca. Tá? A cloaca, ela tem uma região anterior. A cloaca é parte do intestino primitivo posterior. Vocês vão aprender lá na aula de intestino primitivo. A cloaca, ela tem uma região anterior e uma região posterior que se continua com o intestino delgado do embrião. Depois a gente vai ver que essa cloaca, né, essa região da cloaca aqui, ela vai se dividir em duas. Uma região que eu vou chamar de seio urogenital e uma região que eu vou chamar de seio retal. O seio retal vai se continuar com o intestino. E o seio urogenital vai ser responsável pela formação das estruturas armazenadoras e condutoras de urina. Tá bom? Muito bem. Então, este ducto aqui, ó, que se forma, então começam a se formar brotos. Né? Esses brotos, eles se segmentam, formam brotos epiteliais.
eles até se estendem até essa região aqui, ó. Só que eles e a outra parte vai formar uma haste maciça, uma estrutura, né, em forma de cordão. Por que em forma de cordão? Porque ele não tem luz. Depois ele adquire uma luz e vira um ducto. E este ducto a gente vai chamar inicialmente de pronéfrico, porque ele começa a se desenvolver junto com o pronéfro. Mas daqui a pouco o pronéfro vai sumir e só vai ficar o mesonéfro. E ele deixa de ser chamado de pronéfrico e se chama mesonéfrico. E assim ele vai se chamar para sempre. Por isso, eu já coloquei o nome de mesonéfrico. Mas se vocês forem ler em algum livro e verem o nome ducto pronéfrico, na verdade o ducto pronéfrico é o mesmo ducto, só que ele é o ducto que nasceu aqui na região pronéfrica que depois desaparece e o ducto depois permanece, esse ducto em azul. E o que está aqui em laranja, ele vai sumir. E aí ele passa a se chamar mesonéfrico. E o tempo todo depois a gente vai ouvir só o nome mesonéfrico. Então o nome pronéfrico é só por um momento enquanto o rim pronéfrico está se desenvolvendo, mas logo ele vai sumir. Por isso que eu já denominei ele como ducto mesonéfrico, ou também chamado de ducto de Wolff. Tá? E a gente vai falar dele várias vezes durante a aula de hoje. Tá bom? Bom, conforme esse ducto mesonéfrico, né, ele vai se formando na região crânio-caudal, ou seja, ele se forma daqui em direção à região caudal para se ligar à região da cloaca, ela acaba por induzir brotos na região pronéfrica, na região mesonéfrica, desculpe, tá? Na região mesonéfrica. E esses brotos, eles vão sofrer um processo de desenvolvimento, né, para formar uma estrutura que a gente vai ver como é que ela se desenvolve já já. Bom, na quarta semana de desenvolvimento, logo no final da quarta semana, o pronéfro, ele começa, então ele se forma no início da quarta semana, no final da quarta semana ele já começa a desaparecer. E ele começa a induzir, né, a formação de brotos mesonéfricos. Né? Na verdade, se formam vesículas. Essas vesículas se alongam, então forma uma vesícula aqui, ela se alonga e se liga no ducto. Forma uma vesícula aqui, ela se alonga e se liga no ducto. Forma uma vesícula aqui, ela se alonga e se liga no ducto. Tá? Então, a gente vai ver que essas estruturas vão formando pequenos túbulos. E esses túbulos vão se ligando ao ducto mesonéfrico. Tá? Os túbulos... Então, a gente vai ter túbulos mesonéfricos e o ducto mesonéfrico. Então, túbulos se originam a partir da vesícula mesonéfrica que se alonga e forma um túbulo. Vesícula se alonga, forma um túbulo. Vesícula se alonga e forma um túbulo. Tá? E tudo desemboca, ou tudo chega, né, aqui no ducto mesonéfrico que vai até a cloaca. Tá bom? Conforme esses túbulos vão sendo formados e vão induzindo a formação de outros túbulos aqui embaixo, esses túbulos mais craniais tendem a regredir mais rapidamente do que esses que estão aqui embaixo. Porque a gente vai ver que depois de um determinado tempo, esse rim ele passa, né, ele não filtra mais, porque aí se forma o rim metanéfrico aqui embaixo, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Esses túbulos mesonéfricos, ele é uma versão simplificada do que acontece aqui no rim metanéfrico, que é a formação dos néfrons. Então a gente vai ver como é que isso acontece aqui. Então quando a gente faz um corte, quando a gente pega um túbulo desse aqui, ó, e faz um corte aqui, ó, e vira pra gente, primeiro, a gente vai ver o ducto mais lateral. Então se eu voltar aqui, ó,
o ducto é mais lateral, o túbulo é mais medial. Então vamos lá. O túbulo ele vem e desemboca aqui no ducto. Na porção distal do túbulo, em relação ao ducto, ocorre uma dilatação e forma uma estrutura em forma de cápsula, muito semelhante com a cápsula de Bowman do metanefro, tá? E essa estrutura em forma de cápsula, em forma de cálice, né, ela recebe um emaranhado de capilares sanguíneos derivados da aorta dorsal. Duas aortas dorsais, inicialmente, depois uma aorta descendente, que eu falei isso lá na aula de cardio, né? Mas não precisa lembrar isso agora, não tem tanta importância, só para a gente fazer uma ligação. Então, as pontas laterais do túbulo se ligam no ducto. E a porção ou a parte medial do túbulo se desenvolve ou se diferencia em uma estrutura em forma de cápsula, que recebe capilares, e isso favorece, então, faz com que o sangue que vem da aorta passe para essa região capilar e faça a filtração, e essa urina então vem para o ducto mesonéfrico, que vai lá para a cloaca. Então ocorre uma pequena produção de urina. Por quê? Porque cada estrutura dessa daqui, ó, vai formar uma unidade filtrante. E dentro do rim definitivo nós temos milhões de unidades filtrantes. E pensando que a gente tem dos dois lados, a gente tem milhões de néfrons. Então é uma estrutura que tem uma característica semelhante, mas cada estrutura dessa daqui, a gente chama de um nefrótomo, que na verdade é uma estrutura muito parecida com o néfron. Ela só não tem todas as partes de um néfron, tá bom? E aí, cada estrutura daquela vai formar um nefrótomo. Aqui embaixo eu vou ter outro nefrótomo, aqui mais para baixo outro nefrótomo, e todos eles desembocam no ducto mesonéfrico. Então, inicialmente, a gente tem, a estrutura do pronéfro. O pronéfro estimula a formação do mesonéfro, e aí a gente vai ter a formação dos nefrótomos no mesonéfro, até lá embaixo. E o pronéfro, então, vai desaparecer. E este ducto que começa a se formar aqui, ó, no momento em que o pronéfro se forma, ele vai se alongar até a região da cloaca e vai se fundir com ela, na parede ventrolateral. Então, de cada lado da cloaca, eu vou ter, do lado direito e do lado esquerdo, a fusão do ducto mesonéfrico. E depois, uma parte dessa cloaca, ela vai formar a bexiga urinária, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Percebam, ó, 24 dias, eu ainda tenho pronéfro. 25 dias eu já não tenho quase pronéfro. 26 dias eu já não tenho pronéfro e eu já tenho todo o mesonéfro desenvolvido com vários pares, de nefrótomos do lado direito, do lado esquerdo, sendo que cada nefrótomo de cada lado, direito ou esquerdo, vai desembocar no seu ducto mesonéfrico correspondente, que vai até a região sacrococcígea, na região lombosacral, desculpa, para fazer fusão na parte ou na parede ventrolateral da cloaca. Aqui, de novo, mostrando um esquema diferente, o pronéfro. Em rosa, aqui a gente tem a representação de toda a massa, de toda a estrutura néfrica que vai formar pronéfro, mesonéfro, depois metanéfro. E aqui a formação dos nefrótomos, sendo que cada estrutura dessa, na parte mais medial, vai formar uma cápsula de Bowman, e na parte mais lateral vai formar uma estrutura que vai se fundir com o ducto mesonéfrico, que vai levar a urina, então, aqui para a região da cloaca.
Percebam então que eu tenho a mesma coisa do lado direito e do lado esquerdo. Pronéfro some, mesonéfro funciona por umas 4 semanas, e o metanéfro, então, vai começar o seu desenvolvimento em seguida e assumir a função de produzir urina. Quando o metanéfro passa a ter essa função, o mesonéfro vai começar a regredir. Mas, como aqui, nessa região, é que aqui não está representado, mas nessa região medial eu tenho a crista genital, que vai formar testículo ou ovário, se esse indivíduo for do sexo masculino, parte desse mesonéfro, dessa estrutura de ducto e de túbulos mesonéfricos, vão ser utilizados para formar os ductos genitais masculinos. Se for do sexo feminino, toda essa estrutura do mesonéfro vai desaparecer. E vão se formar 2 outros ductos aqui, que aqui não estão representados, porque nesse momento a gente não está falando de aparelho reprodutor, ou aparelho genital, que são os ductos paramesonéfricos. Então, além dos ductos mesonéfricos, que servem para levar urina, enquanto o rim mesonéfrico está funcionante, a gente também tem outro par de ductos aqui, né, que vão até a região, né, da cloaca, que são os ductos paramesonéfricos. No sexo feminino, esses ductos paramesonéfricos, eles vão continuar desenvolvidos para formar as estruturas da tuba uterina, do útero e da parte superior da vagina. No sexo masculino, eles vão desaparecer. Assim como no sexo feminino, o mesonéfro desaparece. E no sexo masculino, a gente usa a parte do mesonéfro para formar os ductos genitais masculinos. Então, resumindo, na mulher, né, o mesonéfro desaparece totalmente. Essa estrutura que serviu de unidade de rim, né, unidade renal, durante um período do desenvolvimento, ela some totalmente. No homem, a parte funcional filtrante para de funcionar, mas ele vai utilizar parte desses túbulos e desse ducto para formar os ductos genitais masculinos, ductos eferentes, o ducto deferente, o epidídimo, tá? A vesícula seminal. Vocês vão ver a aula que vem. Então, resumindo mais uma vez, no homem, ducto mesonéfrico fica. Ou ele se rearranja para fazer parte do sistema genital. Na mulher, ele desaparece. No entanto, na mulher tem um outro par de ductos chamados de paramesonéfricos, que vão ficar lá para formar as estruturas genitais. No homem, esse paramesonéfrico some. Tá? Então, na mulher, paramesonéfrico permanece. No homem, mesonéfrico permanece como estrutura do sistema genital. Veja bem, tanto em homem como em mulher, o mesonéfro funciona como unidade renal por um determinado tempo. Mas depois desse tempo, e depois que se forma o metanéfro, né, que vai ser o rim definitivo, o mesonéfro vai parar de funcionar como um rim. Mas no homem ele ainda vai ter alguma função, na mulher não mais. Ok? Já dando spoiler da aula que vem. Bom, depois da 10ª semana, a atividade excretora do rim mesonéfrico cessa totalmente. Então, como eu disse para vocês, da 4ª à 8ª ele tem uma função bastante acentuada. Na 9ª ele começa a decair, porque já começa o metanéfro já começa a sua diferenciação e produção, e no 10º ele cessa totalmente a produção de urina, a atividade excretora dele para. No indivíduo do sexo feminino, ocorre a regressão dos ductos e túbulos mesonéfricos. Nos indivíduos do sexo masculino, os ductos e túbulos mesonéfricos vão formar ductos genitais masculinos. É aquele papo do spoiler que eu dei agora há pouco. Bom, então a gente falou de pronéfro, a gente falou de mesonéfro, que formam unidades filtrantes chamados nefrótomos, de ambos os lados. Né? E agora, então, a gente vai falar do metanéfro. Né? Quem é o metanéfro? No final caudal de cada ducto mesonéfrico, né, a gente já vai ver
que durante o desenvolvimento, por volta lá da sexta ou sétima semana, né, a gente vai ter a formação de uma estrutura que brota do ducto mesonéfrico aqui na região bem sacral, bem aqui embaixo, forma-se uma estrutura que a gente vai chamar de broto uretérico. Tá? Então esse broto uretérico ele vai se formar. Mas lembra que quando eu comecei essa parte da aula e que eu mostrei essa figura para vocês, eu disse, olha, a gente tem uma massa néfrica, ou o que a gente chamou aqui atrás de cordão nefrogênico. Né? Este cordão nefrogênico ele vai se segmentando em pronéfro, mesonéfro e metanéfro de acordo com que esses rins vão se diferenciando. Tá? E aqui embaixo eu tenho uma região desse cordão nefrogênico, dessa massa néfrica, cordão nefrogênico, massa néfrica, mesma coisa, tá? Que vai ficar bem aqui embaixo. E lá por volta, né, da sétima semana, sexta semana, lá pelo meio da sexta semana, essa massa que faz parte e que vai fazer parte do metanéfro, ela induz o brotamento a partir do ducto mesonéfrico deste broto uretérico. Então é essa massa que fazia parte do cordão nefrogênico, que vinha daqui de cima até aqui embaixo, que vai induzir a formação desse broto a partir do ducto mesonéfrico, desculpa. Que é esse mesmo ducto que a gente já viu. Tanto de um lado como do outro. E essa massa vai induzir o crescimento desse broto. Né? Esse broto ele vai se estendendo até que ele encontra essa massa, que agora eu vou chamar de massa metanéfrica, porque eu estou falando do rim metanéfrico. Então, essa massa eu vou chamar de massa metanéfrica ou blastema metanefrogênico. Esse nome feio, né? Vamos ficar com massa metanéfrica, que é mais fácil. Tá bom? Então, quem é a massa metanéfrica? A massa metanéfrica é parte do cordão nefrogênico que ficou aqui na região sacral e que não formou nem pronéfro nem mesonéfro. E ela induz, então, brotamento de uma extremidade a partir do ducto mesonéfrico, formando o broto uretérico. E esse broto uretérico ele vai se estender até ele chegar na massa metanéfrica. Tá bom? Bom, o que acontece? Então aqui tem uma representação do ducto mesonéfrico e o broto uretérico crescendo até a massa metanéfrica. Então a massa metanéfrica ela induz o crescimento do broto. Quando o broto chega na massa metanéfrica, o broto uretérico faz o que a gente chama de indução recíproca. O broto induz a massa a crescer e se diferenciar, e a massa induz o broto a começar um processo de ramificação. Tá? Sendo que então eu tenho estímulo da massa metanéfrica para o broto, e o broto então começa a se ramificar, e eu tenho um estímulo do broto para a massa metanéfrica, induzindo a massa metanéfrica a crescer e começar um processo de diferenciação. Desculpa, diferenciamento não existe. Okay? Então, a gente vai ter, né, com 32 dias, o broto, a formação da primeira ramificação. Com 6 semanas eu vou tendo um pouco mais de ramificação. Na 16ª semana eu tenho mais ramificação. Tá? A massa metanéfrica, né, ela vai formar a parte funcional ou excretora do rim.
é ali que vão se diferenciar e formar as unidades filtrantes do rim, os néfrons. Então, os néfrons vão se diferenciar a partir do mesênquima metanéfrico ou da massa metanéfrica. O broto, ele vai formar a parte coletora ou condutora do rim. Então, ele vai formar um sistema de ductos coletores e vai formar as estruturas, né, que vão originar os cálices menores, os cálices maiores, a pelve renal, né, e também o ureter. Tá? Então, toda a parte coletora do rim e os ureteres vão ser formados a partir do broto uretérico. A parte funcional a partir da massa metanéfrica. Tá? Então, aqui a gente tem uma representação de um rim, né, de um rim fetal, de um rim de uma criança. O rim de uma criança, é claro, é menor do que um rim adulto. E, além disso, o rim da criança ele é lobulado. Tá? Ele forma lóbulos. Tá bom? Conforme ele vai crescendo e a quantidade de néfrons vai aumentando durante o desenvolvimento, né, os ductos vão ficando mais longos, né, a gente vai tendo uma estrutura renal mais desenvolvida, o rim adulto ele vai ficando com uma cápsula mais lisa, ele vai ficando com um aspecto liso. Tá? Então ele perde a lobulação e fica com um aspecto liso, por conta do crescimento das estruturas dos néfrons e o desenvolvimento dos néfrons durante a infância. Né? Então aqui a gente tem um rim lobulado de uma criança recém-nascida. Aqui a gente chama de rim adulto, mas na verdade o rim já tem esse aspecto no adolescente. Tá? Então durante o crescimento da criança o rim vai aumentando, né? E ele as estruturas condutoras vão ficando maiores, né? Toda a estrutura do rim vai ficando maior, e o córtex e a medula do rim vão se desenvolvendo e formando nitidamente as porções de córtex e medula, e aí a gente tem um rim, então, maior e também não mais lobulado. Aqui a gente tem uma representação de um artigo científico mostrando, né, uma cultura de metanéfron. Então, como é que é isso? A gente pega um embriãozinho de camundongo, um feto de camundongo, enquanto está em desenvolvimento, lá pelo 20º dia, 19º dia, a gente pega, eu não lembro exatamente que dia que a gente coleta, a gente abre o feto, faz uma cesariana na mãe, abre o feto e tira o metanéfro, que é o rim que está desenvolvendo. E a gente põe esse metanéfro em cultura. E a gente vai avaliando através de um imunomarcador que marca o broto uretérico, a parte, né, do broto, a gente vai avaliando 1 hora, 16 horas, 24 horas, 72 horas e assim por diante. E a gente induz o crescimento, então, e a formação das estruturas, né, que vão formar a árvore condutora. Então perceba que a gente tem aqui os ductos, os túbulos coletores, que vão convergindo para formar as estruturas dos cálices menores, cálices maiores, aqui a região da pelve, depois aqui o ureter. Tá bom? Bom, e aí a gente tem como é que se forma, né? Como é que essas estruturas se diferenciam? Quando o broto ele se expande para dentro do mesênquima, né, ele vai ter na parte distal, né, uma dilatação, né, que a gente vai chamar para a formação da pelve renal. Então, o que acontece? Desculpa, gente, na verdade eu troquei. Isso vai acontecer também, mas vamos voltar um pouquinho. Quando o broto uretérico ele entra, né, na massa metanéfrica, ele vai sofrer uma dilatação para formar a pelve. Depois da pelve renal, vai ocorrendo bifurcação e a gente vai ter a formação dos cálices maiores e depois dos cálices menores. Tá? E cada vez mais essas estruturas coletoras vão ficando pequenas. Né? Então, se a gente fizer um corte, a gente vai ver que isso vai ficando cada vez menor, né?
na região do córtex e a região medular, a gente vai tendo o desenvolvimento dessas estruturas condutoras. Então a gente inicia o processo com a formação da pelve renal, depois os cálices maiores, os cálices menores e os ductos coletores, todos eles originados a partir do broto uretérico, tá bom? E era isso que eu ia falar, né? Eu estava adiantando. Quando a gente tem, né, lá na pontinha, né, da diferenciação das estruturas dos ductos coletores, o que acontece é que o mesênquima ele vai formar capuz. Quando chegar na formação dos ductos, dos túbulos coletores, o blastema ele vai formar o que a gente chama de cap, ou capuz. E ele vai circundar as extremidades das ramificações. O que acontece, né, é que esse capuz ele vai formar uma vesícula. Essa vesícula ela vai se alongar. E conforme ela se alonga, ela vai formar as estruturas constituintes do néfron. A parte mais proximal, próxima do ducto coletor, vai formar túbulo distal. A parte mais distal vai formar a cápsula de Bowman. Então a gente vai ter a diferenciação das vesículas, a formação dessas vesículas, a diferenciação delas em túbulos, e esses túbulos vão se alongando para formar os néfrons. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente tem a parte coletora, né? A gente tem as ramificações laterais e a gente tem uma ramificação tronco, né? Na ponta das ramificações laterais forma-se o cap de tecido do blastema. Essa parte do ducto coletor da ramificação, ela induz a formação de uma vesícula. Essa vesícula começa a se alongar. Ela vai se alongando, se alongando, se alongando, e na parte distal ela se diferencia na cápsula de Bowman. E na parte proximal, ela se liga ao túbulo coletor. Tá? De forma que, cada vez que ocorrer uma ramificação, a gente vai ter um néfron se desenvolvendo a partir de um cap que forma uma vesícula, que forma um túbulo, que forma um néfron. Então, de novo, o túbulo coletor, né, ele vai induzir a formação do mesênquima, ele vai induzir a agregação de mesênquima aqui na sua ponta, das partes laterais. Esse mesênquima ele vai se condensar para formar uma vesícula. Essa vesícula vai se alongar para formar o néfron. Tá? Então, ou seja, esta parte, a parte funcional do néfron, né, até o túbulo distal do néfron, é originada a partir do cap que se forma, da vesícula que se forma, do túbulo que se forma, que são originados da massa metanéfrica. Por isso que estão em azul. O que está em amarelo deriva do broto uretérico, ou seja, a parte condutora. E aí, quando a gente olha nessa outro esquema, a gente vai ver que o que está em azul deriva da massa. O que está em amarelo deriva do broto uretérico lá no começo do desenvolvimento. E aqui a gente tem um esqueminha muito legal mostrando isso, né? Então a gente tem os túbulos coletores, eles se ramificam na ponta. Cada ramificação, então o túbulo é assim, ele tem um túbulo tronco, ele tem uma parte que forma a base para a ramificação, e ele vai ramificando, ele vai crescendo aqui e vai ramificando, ele vai crescendo e ramificando. Na extremidade da ramificação dos túbulos coletores, ocorre a formação do cap de mesênquima metanéfrico. Esse cap, né, vai induzir a formação, né, da vesícula. A vesícula vai se alongar para formar um túbulo. E esse túbulo vai se diferenciar no néfron. Na parte distal, a cápsula de Bowman.
na parte proximal, então, o túbulo contorcido distal. O que está em roxo é derivado do broto uretérico. O que está em rosa é derivado da massa metanéfrica, que originou do capuz, que fez com que as células se condensassem para formar vesículas, as vesículas se alongam para formar um túbulo, e o túbulo se alonga e se diferencia para formar o néfron. A morfogênese do suprimento vascular renal, né, através de processos de vasculogênese e angiogênese, vasculogênese, formação de estruturas de condução sanguínea derivadas de estruturas não, que é a formação de uma estrutura base para depois ocorrer a angiogênese. Então, a angiogênese sempre acontece a partir de um vaso pré-existente. A vasculogênese é a formação do vaso em si. Então, forma-se uma estrutura vascular do mesênquima e isso é vasculogênese. Quando essa estrutura começa a se ramificar, isso é angiogênese, porque ela deriva de uma estrutura já pré-formada, tá bom? Então, essas estruturas vão entrar, né, pelo hilo renal através da artéria renal e vão chegar até as regiões mais... as regiões, elas vão penetrar através da região da medula renal até o córtex para formar as estruturas arteriais, as estruturas glomerulares que vão ser responsáveis junto com a cápsula de Bowman para formar a urina. Então a gente tem ali o corpúsculo renal, né, o glomérulo mais a cápsula, que vão formar, que formam a unidade filtrante do néfron, e elas vão se formando a partir das ramificações da artéria renal, que vai se difundindo e vai sofrendo o processo de neoformação até que atinge a região dos néfrons para formar as estruturas glomerulares, tá bom? A partir da 10ª semana, o rim metanéfrico ele já começa a funcionar, tá? E a produção de urina, a partir do rim metanéfrico principalmente, porque o mesonéfrico forma uma quantidade de urina muito baixa, ele já contribui para a formação do líquido amniótico. Então, o volume de líquido amniótico depende parcialmente, ou numa grande parte, do rim funcionante. Se o rim não funcionar, a criança não vai eliminar urina no líquido e a quantidade de líquido dentro da cavidade amniótica vai diminuir, tá bom? Então, quando a gente tem um processo de agenesia renal dos dois lados, ou seja, não forma rim nem de um lado nem de outro, uma das primeiras coisas que a gente pode observar, além de outros aspectos, é que a quantidade de líquido amniótico é muito pequena. E a gente chama isso de oligohidrâmino, tá? A criança não tem a formação de rins, os rins não filtram, não há eliminação de urina pela criança e a quantidade de líquido amniótico ela vai se basear simplesmente naquele líquido amniótico que faz troca através da placenta, tá? Através do córion. Então, uma quantidade de líquido amniótico bem pequena, isso pode prejudicar o desenvolvimento, isso prejudica a função motora da criança, porque ter espaço dentro da cavidade amniótica é importante para a atividade neurolocomotora da criança, né? Então isso pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso, tá bom? Bom, a gente tem, então, na região do córtex do rim, depois da finalização da formação, ou enquanto os néfrons estão se formando para formar o rim da criança, na região de córtex eu vou ter os ductos coletores e os néfrons, e na medula renal eu vou ter ductos coletores medulares e a alça de Henle. Tá? Cada cálice menor vai drenar uma árvore de ductos coletores de uma pirâmide renal, essa é uma pirâmide renal, essa é outra. Os ductos coletores convergem para formar a papila renal, que forma a abertura, né, que é a região onde ocorre
a passagem da urina para os cálices menores, depois para os cálices maiores, para a pelve renal e para o ureter. Ok? Bom, entre a sexta e a nona semana, os rins eles começam a se deslocar, né? E conforme eles vão se deslocando e vão ascendendo, ou seja, eles vão indo mais para a região superior para ter uma localização abdominal, eles encostam, né, no peritônio e eles vão subindo atrás do peritônio, tá? Então, conforme o embrião vai crescendo, né, em tamanho, né, os rins eles vão se deslocando dessa região mais sacral para uma região mais lombar. E esse rim vai assumindo, conforme ele vai ascendendo por detrás do peritônio. E por isso o rim é um órgão retroperitoneal. Tá bom? Geralmente o rim direito não sobe tanto quanto o rim esquerdo. Essa é uma variação anatômica comum. Tá? E quando o rim sabe que ele tem que parar de subir, né? Ele vai subindo, ele não pode subir infinitamente, porque ele tem aí como limite a pleura, né, para que separe a cavidade abdominal da cavidade torácica. Então ele vai ter que ter um limite para subir. E o rim ele sobe até encontrar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, mas depois eu vou mostrar para vocês. Tem um slide. O rim ele vai subir até encontrar a suprarrenal. As suprarrenais elas se desenvolvem a partir do mesoderme, do mesênquima, e elas se desenvolvem numa posição abdominal. Conforme o rim vai ascendendo, né, e perceba que o rim sai daqui de baixo e vem aqui para cima. E ele tem uma irrigação, né, que também vai sendo modificada. Conforme o rim vai subindo, né, a artéria renal vai assumindo uma posição mais superior. E também, conforme o rim vai subindo, o ureter, que é pequenininho nesse momento, ó, ele vai se tornando maior, né, porque ele vai ligar o rim até a futura bexiga, aqui a cloaca e depois a bexiga. Tá? Então a gente tem uma ascendência do rim por detrás do peritônio. Isso faz com que o ureter se alongue e a vascularização do rim, que se faz através da artéria e da veia renal, vá sofrendo processos de constante remodelação, porque esse rim, né, ele sai de uma posição sacral e vai para uma posição abdominal. Bom, então a gente falou do pronéfro, a gente falou do mesonéfro e do metanéfro. Então a gente vai falar agora da formação do seio urogenital, que é a região que vai formar a bexiga urinária. Bom, aqui a gente vê um corte transversal, né, mostrando a cloaca. Tá? A cloaca é essa região aqui, ó. A cloaca ela é delimitada por uma membrana que a gente chama de membrana cloacal, onde eu tenho só ecto e endo, né? Então a membrana cloacal e a membrana bucofaríngea, no processo de gastrulação, eu não tenho mesoderme no meio, eu só tenho ecto e endo. Né? Dá uma recapitulada, algumas pessoas vão recordar isso. Então aqui nessa região, né, é a região que dá acesso à parte externa do embrião. Eu tenho essa membrana que eu chamo de membrana cloacal. Tá? O que acontece é que a cloaca ela tem uma parte que se comunica e que se liga ao intestino primitivo e uma parte que é mais ventral e que se liga, né, à antiga região do alantoide, que vai formar um ligamento, que vai formar uma estrutura que chama úraco e que depois vai formar um ligamento que a gente chama ligamento mediano da bexiga. Ligamento mediano umbilical, desculpa. Porque aqui, ó, tá o cordão umbilical. Então, daqui até aqui a gente tem a parte anterior da cloaca e aqui a parte posterior que vai lá para o intestino. O que acontece é que por volta lá da sexta, sétima semana começa a formar um septo
de tecido mesodérmico que começa a separar a parte anterior da cloaca da parte posterior. E a gente chama isso de septo uroretal. Né? Esse septo uroretal, né, ele vai dividir a parte anterior, né, a parte anterior da parte posterior. E a parte anterior da cloaca eu vou chamar de seio urogenital. A parte posterior de seio retal. Então, a cloaca, deixa eu ver se, só um minuto, aqui, ó. Então, eu tenho a formação, aqui, ó, tá a cloaca, né? A cloaca tem essa parte anterior e a parte posterior que vai lá para o intestino. Veja que o ducto mesonéfrico, né, e o broto uretérico vem dessa região que desemboca aqui na parte anterior da cloaca. Com a formação do septo uroretal, esse septo vai crescer até o momento que ele separa essa parte anterior da parte posterior. Lembra que eu falei que tinha aqui uma membrana chamada de membrana cloacal? Quando o septo separa a parte anterior da parte posterior, a parte anterior a gente vai chamar de seio urogenital e a parte posterior de seio retal. E eu não tenho mais, então, uma membrana cloacal. Eu tenho uma membrana urogenital e uma membrana anal. Então, a membrana cloacal, depois que ocorre a separação do seio urogenital do seio retal, ela vai formar a membrana urogenital e a membrana anal. Tá bom? Só voltar aqui, então. O seio urogenital, que é essa parte da frente, né, ela é dividida em 3 partes. A parte vesical, a parte pélvica e a parte fálica. Então nós temos no seio urogenital a parte vesical, que vai formar a maior parte da bexiga urinária, a parte pélvica, que vai formar a uretra prostática no homem e toda a uretra feminina, e a parte fálica, que vai formar a uretra esponjosa no homem, tá bom? Então, a gente tem a formação dessas 3 partes no seio urogenital. Então, se a gente olhar aqui, ó, a formação do seio urogenital, a parte vesical, a parte pélvica e a parte fálica. No homem, né, a parte vesical e na mulher vai formar bexiga. No homem e na mulher, a parte na mulher, a parte pélvica, que é essa daqui, vai formar a uretra feminina, que é mais curta. E vai formar a uretra prostática no homem. E a parte fálica forma a uretra peniana ou esponjosa, que só tem no homem, tá? Bom, quando a gente olha para o seio urogenital, né, depois que ele já se diferenciou em bexiga e uretra, né, se a gente olhar por detrás da bexiga, se a gente voltar aqui atrás, ó, e olhar aqui atrás, ó, da bexiga, que agora é bexiga, que antes era seio urogenital, né? E aqui fica melhor, ó, seio urogenital, seio retal. Aqui cloaca. Separou, formou seio urogenital, seio retal. Seio urogenital termina na membrana urogenital. Seio retal termina na membrana anal. Né? E aí, a gente tem aqui, ó, na parte dorsal da bexiga urinária, isso que a gente está vendo aqui. Inicialmente, a gente tem os ductos mesonéfricos chegando nessa bexiga. Depois, com a formação do broto uretérico para a formação do metanéfro, lembra que o broto uretérico se forma para ir até a massa metanéfrica para formar o rim metanéfrico. O que acontece é que durante o desenvolvimento, né, das estruturas do broto que depois vão virar ureter, o que acontece é que o broto uretérico e o futuro ureter, ele vai se separar dos ductos mesonéfricos. Tá bom? E ao se separar, né, vai ocorrendo uma reepitelização, vai formando um novo epitélio para que esse ducto mesonéfrico ele saia dessa posição e venha parar aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, desculpa, gente. Para que ele saia dessa posição e venha ocupar uma posição aqui embaixo.
Então, para ele sair daqui e vir parar aqui, ele vai formando um caminho de células. E aí essas células vão trazendo ele para cá. Ao mesmo tempo, o ureter vai se diferenciando até o momento que ele próprio se liga na parte posterior da bexiga. E ao construir esse caminho de células aqui, né, quando o ducto mesonéfico chega aqui embaixo, ele forma uma estrutura de um epitélio, que foi o caminho que ele fez para chegar até lá embaixo, que a gente chama de trígono da bexiga. Né? Por quê? Parece um triângulo, tá bom? E apesar dele não ter nenhuma função, ele demonstra para a gente o caminho que o ducto mesonéfico fez para se separar do ureter e vir parar aqui na região mais inferior da bexiga urinária. O que vai acontecer, né, com esse ducto mesonéfico se for menino, sexo masculino? Ele vai formar o ducto deferente. Os espermatozoides vão chegar por aqui, e aqui na base da bexiga, na hora que formar a uretra prostática, eles vão ser despejados para formar o sêmen. Tá? Se for menina, esse ducto mesonéfrico vai desaparecer, mas a gente consegue ver o trígono, porque antes dele desaparecer já ocorre a separação. Tá bom? Então, quando a gente olha para um esquema, né, com uma visão frontal da bexiga, então aqui está a bexiga urinária, né? Aqui a uretra, né? Representando a uretra feminina, e a gente consegue observar aqui a entrada do ureter, ureter esquerdo, ureter direito. E a gente vê, ó, um triângulo mais clarinho aqui, ó, tá? Esse é o trígono da bexiga. Tá? Se fosse um menino, aqui estaria a uretra prostática. E esses ductos que sumiram na mulher iriam chegar aqui, ó, para formar os ductos ejaculatórios, né? Por onde os espermatozoides chegariam para pegar a secreção da próstata e formar o sêmen. Tá bom? Bom, como vocês viram lá na formação do intestino primitivo, todo o intestino primitivo, né, é derivado do endoderme. Quando o embrião se dobra para formar o intestino primitivo e forma o intestino anterior, o intestino médio e o intestino posterior, todo ele é revestido de endoderme. Então eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Se a cloaca é, né, uma estrutura derivada do intestino, que se continua aqui, ó, e aqui está em amarelo, porque tem a mesma constituição, ela é derivada do endoderme. Tá? Se a cloaca é derivada do endoderme, o seio urogenital também é derivado do endoderme, e o seio retal também. Se o seio urogenital é derivado do endoderme, a bexiga vai ser revestida por um epitélio derivado de endoderme e a uretra vai ser revestida por um epitélio derivado de endoderme. Por quê? Porque ele vem do... voltando para trás, ele vem do seio urogenital, que veio da cloaca, que veio do intestino primitivo posterior. Tá? E dessa forma ele tem um revestimento endodérmico. Então, o epitélio de maior parte da uretra masculina e de toda a uretra feminina é derivada do endoderme. Só que no homem, tá? Na região, né, da glande do pênis, a pele do pênis, ela é derivada do ectoderme epidermal, ou ectoderme de superfície. E o ósseo externo da uretra, ele é derivado deste mesmo epitélio que reveste o pênis. Né? Então, se você observar, você vai ver que este epitélio que tem aqui na pele, ele vem e ele depois se liga neste epitélio que é da uretra esponjosa. Então, a parte, né, mais distal da uretra peniana ou da uretra do homem, ela tem um pouquinho de células derivadas do ectoderme. Na mulher, toda a uretra é derivada do endoderme. No homem, a maior parte da uretra é derivada do endoderme.
mas na região distal do pênis, um pequeno pedacinho da uretra é derivado do ectoderme epidermal que reveste tanto o corpo do pênis como a glande. Bom, gente, agora que a gente viu como é que formam as estruturas renais, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando isso não funciona direito, tá bom? E a gente vai ver, por exemplo, que pode acontecer num determinado momento de apenas um rim se formar. E a gente chama isso de agenesia renal unilateral. Por que isso vai acontecer? Provavelmente, somente um broto uretérico vai estimular a massa metanéfrica de um dos lados. Do outro lado, ou não tem massa metanéfrica, ou não tem indução entre a massa e o broto. E dessa forma não se forma o rim. Então só se forma o rim de um lado. Ok? Você pode ter uma outra alteração que a gente chama de rim pélvico. É quando um dos rins eles ficam ligados lá na porção inferior, lá na porção inicial deles. Só um rim sobe, o outro rim fica aqui embaixo. Tá? Isso pode acontecer. Eu ter um rim na posição abdominal, retroperitoneal, e eu ter um rim pélvico. Pode acontecer também de eu ter um rim dividido. Né? E como eu tenho um rim dividido, eu tenho um ureter que eu chamo de bífido. Porque se eu tenho uma massa aqui, e aqui forma como se fosse dois rins pequenos grudadinhos. Cada um desses é um ureter. Então eu tenho um ureter. Ao invés de eu ter um ureter só num rim único, eu tenho dois ureteres para as duas massas de rins. É como se eu tivesse dois rins pequenos aqui. Tá bom? Tudo isso, gente, é funcional. Tá? Se eu tiver um rim só, vida normal. Se eu tiver rim dividido, vida normal, a não ser que eu tiver outra alteração junto. Rim pélvico, vida normal, a não ser que eu tenha outro comprometimento, não só na formação do rim ou na formação da bexiga também. Bom, eu posso também ter rim duplo. Ao invés de eu ter um rim dividido, cada massa dessa pode se separar e eu ter um rim mais abaixo e outro rim mais acima. Eu chamo de rim supranumerário. Eu tenho 3 rins. 2 na posição adequada e um mais abaixo. Tá bom? Eu posso ter rins fundidos. Né? Ao invés de eu ter 2 rins, um de cada lado, no momento em que o rim subiu, ascendeu, né, para ir para a cavidade abdominal, por algum motivo ele migrou de um lado para o outro e fundiu do outro lado. Então eu vou ter os 2 rins fundidos, com cada um com o seu ureter. Né? Então eles vão formar uma estrutura única de um rim fundido, porém eles vão ter 2 ureteres, um chegando do lado esquerdo e um chegando do lado direito. Tá? Eu posso ter um rim que eu chamo de discoide, né? Ou em forma de ferradura, que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui eu já tinha mostrado para vocês o rim supranumerário. E aqui, ó, o rim em forma de ferradura. Tá? O rim em forma de ferradura, eu tenho o que? As duas massas metanéfricas, elas se fundem aqui na região mais inferior. Tá? E aí esses rins, eles não ascendem para a região abdominal. Eu posso ter um rim só que fique paradinho aqui e um que vá para a região, e eu chamo esse daqui de rim pélvico. Tá? Tem os dois, mas um em cada posição. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês a respeito da formação do aparelho do sistema urinário. Deixo aqui o meu abraço e até a próxima.